Bom, em função da palestra de hoje, eu tenho aproveitado nas nossas reuniões e discussão para trazer à tona alguns assuntos que são sempre colocados. Cria-se muita discussão, poucas conclusões, e muitas coisas não adianta ficar trocando mensagem porque não vai atingir o objetivo. Então, o foco de hoje é trabalhar um pouquinho sobre a questão de substratos, né? E a gente começa aqui com a seguinte pergunta: qual é o melhor substrato? Oi? Depende da planta? Boa, que mais? Qual o melhor substrato? Depende só da planta? Não, depende daquele que mais você se habituou com ele. Porque muitas vezes você tem que mudar ele durante o período, você coloca um substrato pensando que ele é muito drenante, que vai fazer bem para a planta, você percebe no meio do caminho que ela precisaria de umas fagnas, precisa de uma coisa mais úmida para ela poder se manter bem. Então, no meio do caminho, às vezes, você é obrigado a trocar por ele. Então, é uma coisa que você vai escolhendo, vai observando a planta e você, pela planta, você vai decidindo qual que é o melhor para cada planta. Qual é o melhor para você? Olha, eu uso todos. Eu uso macadâmia, eu uso a casca de pinos, eu uso um pouco de brita, eu uso um pouco de carvão misturado, isopor. Eu mexo bastante. Eu tento acertar com elas. Eu aprendo com a planta. Qual é o melhor substrato? Mistura que você faz? Que mais? Não existe substrato ruim, todos os substratos são bons. O que vai depender é o cultivo, o tipo de cultivo, o tipo de ambiente e o local onde está geograficamente falando. Carlos, o que eu acho interessante é o seguinte: você saber a planta que você está lidando. Porque cada uma depende da insolação, depende da quantidade de umidade que ela vai ter ou não, se é mais drenado ou não. Então, a partir da planta, você vai escolher o substrato dela. Ok, então acabou a palestra. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Ótimo. Mas tudo que vocês levantaram vem de encontro ao que a gente tem estudado, tem discutido, tem pensado. E é um conhecimento que envolve a prática. Então não é simplesmente, olha, usa esse que é legal. É legal para mim, pode ser legal para você, né? Então quando a gente fala qual o melhor, qual o mais indicado, tudo que vocês colocaram entra em ação. Qual é a planta? É uma planta que precisa de mais umidade, menos umidade. O seu ambiente de cultivo é mais úmido, menos úmido. Tá? O seu ambiente ele é mais ensolarado, menos ensolarado. Então são vários fatores que interferem na composição com o substrato. Então não existe o substrato ideal, o substrato único. Para eu falar que não existe o substrato ideal, o substrato único, eu vou parafrasear um outro orquidófilo conhecido nosso, que ele diz o seguinte: enquanto havia xaxim disponível, ninguém cultivava orquídea. Então, enquanto havia xaxim disponível, ninguém cultivava orquídea. Porque o próprio xaxim dava conta do recado. Então, era muito mais fácil você cultivar no xaxim quando ele tinha disponível. Porque ele tinha uma condição físico-química e tudo mais adequada. Podemos plantar com xaxim hoje? Não. Então, se não podemos plantar com xaxim, temos que arrumar alternativas. Um outro argumento extremamente importante e interessante é o seguinte: xaxim só tínhamos na América. Como que a Europa fazia? Como que a Ásia fazia para cultivar? E o cultivo da Europa, o cultivo da Ásia, o cultivo dos Estados Unidos, tá? Nós não estamos nem rastejando em quantidade. Embora tenhamos uma grande diversidade de plantas, mas em quantidade de produção, nós estamos rastejando. Então, peraí, se eles conseguem com outros tipos de substratos, não é um substrato único.
Então nós temos que aprender a utilizar o que nós temos ao nosso alcance. Tem coisas que são fáceis de conseguir, tem outras que são difíceis. Bom, então o que é substrato? Substrato fala-se como meio físico onde as orquídeas se fixam, servindo de suporte. Como que a gente encontra geralmente as orquídeas na natureza? Nas árvores. Estão no chão? Não. Com exceção de orquídea terrestre, todas as demais a gente vai encontrar nas árvores, nas rochas, tá? Em algumas fendas também, que elas utilizam o material de decomposição, mas no solo apenas as terrestres. As demais a gente vai encontrar nas árvores. Isso corresponde a mais ou menos 90% de todas as orquídeas. Então não adianta a gente querer tirar da árvore e colocar no ambiente totalmente desfavorável. Então a gente fala que o substrato ideal ele tem que ter a seguinte condição: permitir a fixação de raiz. Se eu tenho um substrato frouxo, a raiz não vai conseguir se fixar. E um segredo no cultivo de qualquer orquídea, a planta não pode estar solta. Se a planta estiver solta, balança para um lado, balança para o outro, a raiz ela não consegue se fixar e perde a planta. Então a fixação ela é fundamental. A aeração, respiração das raízes. Então ele tem que permitir que as raízes consigam respirar e bem. Na natureza as raízes estão expostas. Nós aqui temos a mania de pressionar as raízes dentro dos vasos. Depois, retenção de umidade. Tá? E aqui tem duas coisas que são importantes: retenção de umidade e umidade relativa do ar. Eu posso reter muita umidade no substrato, mas a minha umidade relativa do ar ser baixa e não resolve. Ou reter pouca umidade e a umidade relativa do ar ser muito alta, também não resolve. Então a gente tem que aprender a lidar com esses fatores. A quantidade de água no substrato, no ambiente, e a quantidade de umidade relativa do ar. Depois a gente tem aqui capacidade de secagem. Então não é só quanto que vai umedecer, mas quanto que isso vai demorar para secar. E tem uma regrinha mais ou menos básica, que é a seguinte: a orquídea você molha, espera secar totalmente antes de molhar novamente, né? Então a gente deve seguir essa regrinha a ferro e fogo? Não, mais ou menos. A gente tem que conhecer o nosso ambiente, mas tem que permitir que ocorra a secagem do material. Retenção de nutrientes. Se eu tiver um substrato que simplesmente o nutriente passe e não fixe, a planta não vai ter condições de absorver. Exemplo: se eu plantar em brita, tá? Brita comum, funciona? Funciona. Só que a brita, ela não armazena água, não armazena umidade, não armazena nutriente. Então o meu cultivo na brita, ele tem que respeitar outras questões que, por exemplo, uma casca de pinos não precisaria. Então a gente tem que aprender a trabalhar com o material. Ser esterilizado, ser estéril, ou seja, que não traga patógenos. Então alguém dizia outro dia: eu tenho um conhecido que plantou a catleia na terra e está maravilhosa, está linda. Para aquela situação, para aquele cultivo, a planta se adaptou. Se eu for repetir a mesma coisa, o sucesso vai ser o mesmo? Não. Tá? Então não funciona. Então a gente fala assim: catleias são plantas epífitas, vivem sobre árvores. Não adianta querer enterrar ela, que uma hora dá para trás, né? Não possui substâncias tóxicas. Eu ganhei um substrato que veio de tal local assim, tá? Mas era uma madeireira, tem casca de árvore sobrando lá. Eu falei: tá, e o nível de fermentação dessa madeira? E a casca é tratada ou não é tratada? A árvore é tratada ou não é tratada? Não sei. Então, se não sabe, é melhor nem utilizar, né? E a questão do pH, que recentemente alguém comentou, tá, a respeito de pH. O pH no substrato é algo natural, tá? O nível de pH que nós temos, ele está ao redor de 6, 6,5, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele está ao redor disso. Preciso medir o pH do que eu vou utilizar o tempo todo? Não. Tá? Não tem necessidade. A própria planta, ela dá um indicativo de quando esse material está já estagnado. E os materiais que são utilizados hoje, eles pouco interferem no pH.
O xaxim, antigamente, ele interferia muito. O xaxim já é mais ácido, tá? E ao decompor, ele cria um ácido úmico que joga o pH lá embaixo. Hoje, uma casca de pinos, uma casca de macadâmia, o próprio esfagno e outras variantes já tem um pH ao redor do normal. Não é uma preocupação que eu tenho que ter assim, de não, vou manter o pH. Não funciona dessa forma. O João fez uma postagem essa semana, não tem a ver com o pH de orquídeas, mas vem a ilustrar. O João mandou um vídeo falando, e a cal da bordaleza funciona dessa forma? Aí o indivíduo pesa o sulfato de cobre de acordo com a indicação. Pesa o cálcio de acordo com a indicação. Tá? Então ele está seguindo uma receita. Para 5 litros de água. O pH ultrapassou. Ele foi e colocou mais 1 litro de água. Se ele colocou 1 litro de água, ele diluiu a quantidade de nutrientes, das substâncias, em 20%. É uma variação enorme. E depois, coloquei mais um pouco de cal. Peraí, se você colocou mais um pouco de cal, não adiantou nada você ter pesado. Tudo que ele falou em milímetros, só um pouquinho, né? Oi? Uma pitada. Só que uma pitada, quando a gente fala é algo astronômico. No começo ele insistiu muito com a grama, porque ele fez questão de cifrar 2,5 gramas, 2 gramas, porque ele fez questão de cifrar bem mesmo. Só que na hora do final, ele acabou tudo. Ele pegou uma equação matemática? Isso. Depois ele acabou tudo, ele destruiu tudo a fórmula. Aí eu peguei e passei, e aí eu perguntei no grupo, eu falei, o que vocês acham? Vocês acham que está correto isso aí? Né? Aí o Carlos respondeu exatamente o que ele respondeu agora. Posso comentar, Carlos? Pode. A gente... sobre cal da bordaleza, a gente já se bateu muito nessa pergunta. E assim, a gente já mediu, o cal virgem não é o mesmo em todos os lugares. A água não é o mesmo pH em todos os lugares. Então, por exemplo, uma água de poço, a gente já mediu, dá 8. Já uma outra água dá 3, 4. Já fizemos... Depende da região. Depende da região. E isso altera a fórmula. Então, por exemplo, a pessoa colocou um cal virgem que ela comprou em tal lugar. Deu uma quantidade. Comprou um cal virgem. Então, não é igual. A gente já fez esse teste. Não é igual. Por isso que, às vezes, a pessoa mexe nessa forma que você está falando. O que manda muito, no meu ver mesmo, é você fazendo e medindo. Você tem que estar medindo, até você acertar o ponto X. Porque enquanto você não acertar o ponto X, não adianta. Você pode ir colocando mais, você não vai acertar. Porque, na realidade, aí é muito melhor menos do que mais. Né? Aquele pensamento, quanto menos, melhor. Porque quanto mais risco vai ter, né? De errar, justamente por causa de todas as variáveis, né? Nas uvas que a gente fez, teve pessoas no Brasil... Nas uvas que a gente fez, teve pessoas no Brasil que a cal da bordaleza estava dando com 11. Pra você ter uma ideia, mais ou menos assim, estava matando tudo. E o pessoal mandava desesperado. Então a gente resolveu na questão que o que vale é o pH, não a quantidade. Justamente por causa dessa alteração. Aí entra na outra questão que é fundamental. Em primeiro lugar, o cal é carbonato de cálcio. O nível de pureza é que vai variar. Tá? Então, se eu pegar o cal virgem, pegar o cal de pintura, o cal de reboco, ou pegar o cal agrícola, é carbonato de cálcio. Tá? O carbonato de cálcio ele tem uma fórmula química, tem uma forma de reduzir, junto com o sulfato de cobre, você tem um cálculo matemático para ajustar. Eu tenho que saber o grau de pureza e, com base no grau de pureza, fazer toda uma equação para saber quanto que eu vou precisar para ter a formulação final. Cheguei à formulação final, eu reduzi. Eu utilizei o sulfato de cobre, o carbonato de cálcio e criei um novo produto. Tá? Esse novo produto, eu vou regular o pH dele com solução tampão, que não é nem o sulfato de cobre, nem o carbonato de cálcio. É uma outra solução ácida para atingir o pH, ou alcalina para aumentar o pH. Isso em nenhum momento está sendo feito. Mas isso é uma outra história. Tá? Só trouxe isso para ilustrar que a gente tem que estar atento às informações como elas são passadas, e as pessoas estão assumindo essas informações como verdadeiras, aplicando
e está faltando muito conhecimento por trás disso. Então, nesse vídeo, o cara diz, não, mas quem faz isso daqui é da Emater, se não me engano, e tudo mais. Eu tenho certeza que quem passou essa formulação da Emater seguiu todos os procedimentos. Só não está lendo as entrelinhas, entendendo o que tem por trás disso, né? Bom, na sequência, o substrato, ele deve ser formado por vários tipos de materiais. Então, a gente tem aqui os orgânicos, tá? Casca de pinos, musgo, esfarne e por aí vai. Minerais, brita, argila, perlita, carvão, materiais inertes, isopor, espuma. Dá para usar todos esses? Dá. Dá para fazer uma mistura desses? Dá. Dá para usar só um desses? Dá. Depende do cultivo, tá? Vou citar um que eu lembrei agora, que é até interessante. Há cerca de, acho que uns 14 anos, né, Renato? Estava com uma técnica assim maravilhosa de cultivar a orquídea no carvão. E realmente a orquídea, no primeiro momento, ia maravilhosamente bem. Aí eu pergunto, onde estão as orquídeas maravilhosas? Sabe não? Também não. A gente perdeu. Então, num primeiro momento, a planta pode ir maravilhosamente bem. Num segundo momento, a gente não sabe. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, a Eucatex produziu um substrato que era específico para orquídeas. Sim. Então, a Eucatex, ela produziu um substrato específico para orquídeas. Ou seja, chancelado, carimbado, Eucatex, substrato maravilhoso. Fiz um teste com algumas plantas, assim, do dia para a noite, crescimento espontâneo, bonito, maravilhoso, soltando bruto e tudo mais. Aí troquei um monte de plantas. Quando eu perdi umas 500 de uma vez só. Assim, em questão de uma semana. Então, o que a princípio parecia ser muito bom, em pouco tempo, tá, foi a zero. E não fui só eu. Produtores, na época, perderam milhares de plantas. Pergunta se a Eucatex continua com esse produto no mercado. Não. Então, a princípio, ele trazia uma característica muito boa. Mas depois, de pouco tempo, ele se perdia. Qual é o tempo de durabilidade do substrato? A gente fala 2 a 3 anos numa boa. Então, a cada 2, 3 anos, a gente tem que renovar, tem que trocar, tem que mexer nele. Aí alguém fala assim, mas eu tenho planta que está no mesmo substrato há 10 anos, 20 anos e tudo mais. Tá? Eu tenho uma planta que era do seu Gui, com o seu Gui tinha 40 anos no mesmo vaso, e continua no mesmo vaso até hoje. Tá? Então, a gente pode... Por favor, o dono do Ford K EYL. Um minutinho aí, só para dar uma puxadinha lá. Rapaz, eu preciso sair. Cara, o substrato ele tem tendência, que nem você comentou no começo, nem tanto, mas a acidez, no caso? A decomposição, qualquer que seja ela, a decomposição ela tende a acidificar. Só que a acidificação para a orquídea é muito diferente do que uma acidificação no solo. Então, quando você fala assim, acidificação no solo, você tem N fatores que ampliam a velocidade de acidificação. No substrato, ele tende a acidificar, mas num período muito longo, não é algo imediato. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre olhando. E a orquídea, ela dá sinal característico quando o substrato começa a apresentar problema. Tá? Então, você está vendo a orquídea ali no seu dia a dia, ainda hoje você falar assim, orquídea a gente tem que ver todos os dias. Tá? Então, é todo dia, bateu todo dia passar. Quando o substrato ele começa a dar sinal de que não está legal, a planta não é que ela vai definhar, mas o broto novo ele será menor que o broto anterior. Então você começa a perceber que a velocidade de crescimento, a raiz, o tamanho do broto, ele está definhando. Então esse é o maior indicativo que a gente tem. Você não precisa ficar medindo, trocando substrato a todo momento, porque não vai resolver. Tá? Você tem que ver o seu cultivo. Você sabendo o seu cultivo, você consegue resolver o problema. Agora, se você não souber como você está cultivando, onde você está acertando ou errando, é uma loteria. É uma loteria. Assim, você já perdeu planta? Sim. E o legal é você aprender com as suas perdas.
Tá? E ver o que você está fazendo de certo ou errado para saber como lidar para evitar que você perca outras plantas. Tudo bem? Então, é tudo uma questão de você observar o seu dia a dia. E o que é o substrato ideal? É aquele que atende às necessidades do orquidófilo do tipo de cultivo realizado. Ou seja, o substrato ideal para mim é aquele que satisfaz as minhas condições de cultivo. E para saber isso, eu preciso levar em consideração isso aqui. Qual é o tipo de vaso que eu utilizo? É barro, plástico, caixete de madeira, cesto plástico, cesto aramado? Isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, para o produtor, o mais barato qual é? Plástico. E ele é mais barato por vários fatores. Ele é mais barato pelo próprio custo unitário, ele é mais barato porque a quantidade de regas é menor, ele é mais barato porque, como a quantidade de regas é menor, a quantidade de adubo diluído também é menor. Então você tem uma série de coisas que para o produtor é legal. Mas se eu tenho um vaso plástico no ambiente aberto, não é tão bom. Tá? Aí o vaso de barro, por exemplo. O vaso de barro, ele molha muito rápido e ele seca muito rápido, mas ele mantém uma temperatura ao redor da raiz ali que é favorável. Então, para algumas condições ele é legal, para outras não. Mas se eu tenho vaso de barro, eu tenho que irrigar mais, tá? Ele vai secar mais rápido. Então, tem uma série de fatores que a gente deve levar em consideração. Então, no meu cultivo, o que é mais indicado? Ah, a caixeta de madeira é legal? Perfeito. A caixeta de madeira, eu preciso, tá, ali do quê? Que ela retenha a umidade, mas ao mesmo tempo ela drena essa umidade rapidamente. Então são vários fatores que interferem ali. O de plástico em ambiente aberto, ele vai, se dias que chovem seguidos, tendem a apodrecer, né, a planta, porque fica aquela aguinha embaixo, né? Tem uma coisa interessante também, que às vezes é melhor e mais interessante você escolher um substrato que seja leve e que não absorva tanta água. Porque eu acho que aconteceu, acho que foi com o Matheus, não sei. Não me lembro quem, posso estar errado. Que você bota um substrato, às vezes, que ele absorve tanta água que ou a bancada pode quebrar, porque a água fica acumulada demais, ou então, se ela estiver pendurada, a madeira pode cair. Então, o interessante é que você procure botar principalmente plástico, isopor, ou substâncias que sejam mais leves e que não absorvam tanta água, para seu orquidário ficar mais leve também. Porque todo mundo sabe que ao longo do tempo, se for de madeira, a madeira vai apodrecendo, vai ficando menos rígida, né? E aí despenca tudo. E lembrar, Carlos, que a tendência é o orquidário sempre aumentar, né? Então... É que nosso cultivo geralmente é feito no improviso. Nós não temos a mesma bancada, infelizmente, ainda do orquidário formado. Então é o famoso varal, né? E aí vai acumulando água. Aí de repente você está dormindo e vai pá! Aí eu falo, foi tudo pro chão. Aproveitando o microfone aqui, esse foi um dos motivos que eu tive depois para parar de cultivar em vaso de barro e passar para vaso de plástico. Que quando chovia bastante lá, um vaso de barro ele ficava umas 3, 4 vezes mais pesado que era. Não, mas ele era muito furado. O negócio é que o vaso ficava inchado d'água. Eu deixava os furos no fundo, na verdade. Eu usava brita, usava coisas que deixavam a água drenar bastante. Isopor, que aí a água não ficava acumulada. E não botava o pratinho, né? Então, o cultivo varia de cada um. Particularmente, eu só uso barro. Bom, e a outra questão aí, qual é a umidade relativa do ar? Então, a umidade ela varia de ambiente para ambiente, horário e tudo mais. Tipo de adubação. A adubação varia de acordo com o substrato. Se eu tenho um substrato, por exemplo, à base de esfarelo, e eu entro com uma adubação orgânica, eu acabo com o substrato em questão de dias, acabo com as raízes e, consequentemente, acabo com as plantas. Então, quando a gente fala nessa relação adubo,
a relação nutriente, a relação de como lidar com essas informações, a gente acaba tendo problemas no cultivo. E a principal de todas, a minha prática. E a prática a gente só adquire, tá, praticando, não tem outra forma. E eu acho que eu já comentei isso outro dia. Nós temos várias pessoas aqui, vários orquidófilos e vários orquidários. Gisele, o meu é igual ao seu? É igual ao do João? É igual ao do seu Nilson? Não. Não existe um orquidário padrão. Tá? É o meu cultivo nas minhas condições e como eu aprendi a cultivar naquele ambiente. Essa semana alguém também comentou a respeito de como aumentar a umidade, como a gente faz para aumentar a umidade. Alguém comentava que tem planta em apartamento. Ter planta em apartamento não é problema. Tá? Nós temos vários exemplos, né? O Toquinho já foi filmar e tudo mais. A gente tem vários exemplos, mas não é o ambiente do apartamento, mas é o ambiente que eu tenho que criar no apartamento para permitir que eu cultive aquela planta. Tá? Então são fatores que existem no ambiente e que a gente precisa aprender a lidar com esses fatores. Então, está faltando umidade, eu vou ter que abrir mão de aumentar essa umidade. O que eu posso fazer? Não é só questão de apartamento, mas o que eu posso fazer no meu orquidário, por exemplo? Está faltando umidade? Bandeja de areia. Tá? Bandeja com aquele juta, né? Tá? Que é para manter. Então eu tenho que de alguma forma aumentar a umidade no ambiente para poder cultivar. Agora, se está faltando umidade, eu tento colocar mais água na planta, mais água, mais. Não estou resolvendo o problema que ali é um fator limitante. E lidando com a informação disso hoje, com o que nós discutimos na reunião anterior, faltou uma condição ideal para a planta, aí surgem N problemas. Aí vai surgir a cochonilha, vai surgir o fungo, vai surgir a bactéria, porque a condição não está adequada para o cultivo. Então a gente tem que aprender a lidar com essas questões de cultivo. Bom, aí alguns exemplos que são utilizados hoje: fibra de coco, piaçava, esfagno, caroço de açaí, pinos, casca de arroz carbonizada, carvão vegetal, brita, fibra florestal, casca de nozes de macadâmia, e por aí vai. Tá? Casca acho que é bacuri, casca de toquinho de madeira, casca de noz pecan. Então tem uma série de coisas e varia de onde eu me encontro para conseguir esse material. Eu trouxe uma aí com um toquinho de madeira e nela meu pai tinha colocado orgânico, né? Eu estava aqui pensando, onde que eu vou poder usar um adubo orgânico? Acho que, pelo que eu sei, só nessa. É onde mais que dá orgânico? Com qual substrato? O orgânico você pode utilizar, a adubação orgânica, com um substrato que não se decomponha muito rápido. Tá? Eu não posso utilizar, por exemplo, com o esfagno. Eu não posso utilizar com macadâmia, pode. Tá? Com casca de pinos, depende da granulometria dela, pode, maior. Então tudo depende do cultivo. Você não pode com aquela coisa que decompõe muito rápido, porque acelera a decomposição do substrato. É uma regra, digamos assim, que é definitiva. Enquanto ela estiver desenvolvendo, tá? Não tem o que fazer, né? Bom, fixação das raízes. Esse é um fator importantíssimo. As raízes, elas têm que se fixar de alguma forma ao substrato. Elas não podem, não devem ficar soltas, não devem ficar livres. Por que isso? A raiz solta, ela não permite a fixação da planta. A planta não se fixa, ela acaba sofrendo, você perde ela. Quando a gente planta uma orquídea, ela tem que estar presa ao substrato de alguma forma. Tem que estar amarrada, tem que estar presa. Eu não posso ter movimento na planta. Qualquer brisa que mexa com a planta, se a raiz sofrer esse mesmo movimento, a raiz ela vai, entre aspas, queimando, vai quebrando. Ela é muito sensível. Então a gente tem que deixar a raiz numa condição boa, tá? Para permitir que ela se fixe ao substrato.
Respiração, aeração, eu tenho que permitir que circule ar. Tá? Eu molho a planta, ela umedece, escorre, aquele espaço é ocupado pelo ar. Então a gente tem que permitir a aeração. Não é socar um substrato ao redor da raiz que você está garantindo esse sucesso. Depois, o desenvolvimento das raízes. Tá? Esse desenvolvimento é fundamental, porque se eu tenho boas raízes, eu tenho como a planta se nutrir. Não tenho boas raízes, a planta não tem por onde se nutrir. Então, é uma equação bem simples. A planta ela precisa de água e sais minerais provenientes do solo. Então, ela tem do solo não, do substrato. Ela tem que retirar esses nutrientes do substrato. E o processo fotossintético que ocorre nas folhas. Então, ela vai utilizar a água, vai utilizar os sais minerais para produzir carboidratos. É uma equação relativamente simples, mas tem que ter a condição ideal para isso. Umidade. Isso é a umidade relativa do ar. Eu tenho que ter uma umidade perfeita no ambiente, ou próximo ao perfeito, para que a gente possa ter essa condição de cultivo. Tem algumas plantas que elas se dão melhor com uma umidade mais alta, outras com uma umidade mais baixa. Então a gente tem que aprender a lidar com essas plantas. Nutrição mineral. A nutrição mineral, tá? Sais minerais de origem natural ou de origem química. Então quando a gente fala, mas qual que é o nutriente que eu tenho de origem mineral? Uma rocha, por exemplo, a rocha moída ela tem vários nutrientes. Sobre adubação, você falando sobre nutrição, é que às vezes as pessoas se confundem, eu me confundo às vezes, com a adubação foliar ou no substrato em si. Aí eu não sei, assim, geralmente eu rego só a planta, e aí escorre para o substrato, mas aí às vezes as pessoas falam assim, não, tem que regar o substrato. O substrato não absorve os sais? Sim, o substrato ele vai absorver parte dos sais. Então, por isso que a gente tem que dosar a quantidade de adubo utilizada. Então, vamos lá. A gente vai ter um outro momento que a gente vai falar só sobre adubação, os tipos de adubação. Mas já antecipando para responder essa pergunta, quando eu utilizo um adubo químico que eu consigo diluir na água, e o pessoal fala assim, não, é de alta diluição, então ele é foliar. Mesmo essa questão foliar, ela é um tanto quanto controversa dentro da própria ciência. Então tem linhas que dizem que a planta absorve bastante nutriente pelas folhas. E outras linhas que dizem que ela não absorve grande quantidade de nutrientes pelas folhas. O que você tem é o seguinte, se é um adubo que ele tem uma diluição muito boa, banha a planta toda. Então pode absorver pela folha, limitado, mas pode absorver. Tá? Pode absorver muito em algumas situações, e lógico que ele vai escorrer para as raízes, que é onde acaba ocorrendo a grande absorção de nutrientes. Então o foliar, tá, é um adubo químico de grande diluição, ou seja, ele se reduz rapidamente, e você pode utilizar, diferente, por exemplo, de um granulado 10-10-10 que você compra por aí, e você não vai conseguir diluir nem 80% dele, vai ter resíduo, aí é diferente, aí isso tem um grande risco até de queima. Então é só dosar isso. O organomineral é uma mistura de adubo orgânico, de origem animal ou vegetal, junto com o mineral. E o adubo orgânico puro é uma composição somente orgânica. Então aí entram fezes de animais, decomposição vegetal e coisas do gênero. Tá? Não sei se respondeu a tua pergunta. Depois, qual é o substrato ideal? Mais uma vez, não existe substrato ideal. Existe o cultivo ideal. Tá? Todos apresentam vantagem e desvantagem. Eu não encontro hoje no mercado um substrato que eu digo assim, só é vantajoso. E eu não encontro no mercado um substrato que diga só tem desvantagem. Então a gente tem que tirar o máximo de vantagem do substrato e minimizar as desvantagens. E isso a gente consegue fazendo até uma mistura de substratos.